E aí pessoal, aqui é o Elias, tudo bem? Começando mais um vídeo informativo para vocês e hoje o tema é vistos de trabalho. Como faz para trabalhar legalmente aqui na Irlanda? Aqui para trabalhar legalmente tem várias formas, tá? Vários tipos de visto que permitem você trabalhar, né? Várias situações diferentes. Eu vou explicar as principais aqui, que é o que a maior parte das pessoas vai acabar utilizando, tá? Pensando mais na parte de imigração agora, não intercâmbio, né? Como que eu faço para poder trabalhar legalmente na Irlanda se eu não tenho cidadania europeia e também não quero fazer intercâmbio de inglês, nada do tipo, não quero vir aqui estudar numa faculdade, eu quero só trabalhar. Basicamente você tem duas formas, pelo General Employment Permit, que é uma permissão de trabalho para empregos de caráter mais geral, que são empregos que, embora tenham demanda aqui na Irlanda, não é uma demanda muito alta. E outra forma seria pelo Critical Skills. O Critical Skills é uma lista de ocupações que a Irlanda tem uma demanda muito grande, que eles precisam muito de profissionais e normalmente são empregos mais qualificados, tá? Então eu vou explicar para vocês basicamente como funciona para conseguir um visto de trabalho pelo General Employment e pelo Critical Skills, tá? Então, primeiramente falando para vocês sobre a permissão de trabalho do General Employment. Quais são os empregos, as ocupações em que é possível você obter um visto pelo General Employment Permit? Basicamente, todas as profissões ou ocupações que não estejam na lista de ineligibilidades, que é uma lista que o governo irlandês define quais são os empregos que não é possível obter o visto de trabalho. Então, se a sua profissão não estiver nessa lista e atender os outros critérios, você pode aplicar para um visto de trabalho para vir trabalhar aqui na Irlanda. Os outros critérios são salário mínimo anual, que a empresa tenha 50% da sua força de trabalho composta de empregados europeus, né, ou irlandeses ou de outras nações aqui da União Europeia, e também que a empresa que está oferecendo esse emprego ela tenha feito um processo chamado Labour Market Needs Test, que é basicamente uma forma deles provarem para o governo irlandês que eles anunciaram essa vaga que eles têm e não conseguiram achar candidatos europeus ou irlandeses, né? E aí eu vou explicar mais para frente para vocês como é que funciona esse Labour Market Needs Test. Vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o link para essa lista de ineligibilidade para vocês poderem checar se a profissão de vocês está lá nessa lista. Se a profissão de vocês estiver nessa lista, quer dizer que vocês não vão conseguir aplicar para um visto de trabalho para essa sua profissão, tá? Então, desde que a sua profissão não esteja nessa lista, essa lista é atualizada periodicamente, inclusive ela está sendo atualizada agora para fim desse mês, né? Algumas profissões em que não era possível obter o visto de trabalho, elas estão saindo dessa lista, então vai ser possível aplicar para elas. Então, alguns exemplos das que estão saindo aí, que o pessoal inclusive está perguntando bastante nos grupos, né? Assistente social, ferreiros e forjadores, instrutor de cães de assistência para autismo, mecânico de carros, mecânico de motores, trabalhadores de chapas metálicas e rebitadores, mecânico de veículos pesados, construtores e reparadores de carroceria, consertadores de carroceria de oficina, eletricista, empreiteiro elétrico, técnico de pintura de veículos, operários de tapeçaria e móveis, padeiro, enfim, é uma lista bem diversa de ocupações que antes não era permitido, né, aplicar para o visto de trabalho, e agora a partir do final desse mês vai começar a ser possível. Então beleza, chequei lá na lista de ineligibilidades, eu tenho certeza que a minha profissão não está lá, então quer dizer que eu posso aplicar para um Work Permit. O próximo passo seria o quê? Seria você achar uma vaga numa empresa irlandesa que está contratando. Essa empresa, primeiramente, ela vai ter que fazer o Labour Market Needs Test, que é basicamente o seguinte: ela vai ter que anunciar essa vaga em 2 sites do governo, 2 agências do governo, o DSP e o EURES, por pelo menos 4 semanas. Depois ela vai ter que anunciar a vaga em um jornal de circulação nacional por pelo menos 3 dias e também vai ter que anunciar a vaga em um jornal local ou em sites de emprego por 3 dias. A aplicação do Work Permit precisa ser feita dentro do período de 90 dias em que o anúncio foi feito no DSP e no EURES. Então, assim, quem faz essa aplicação? Ou a empresa ou o empregado, no caso, o candidato da vaga, né? Digamos que você já conversou com a empresa tem interesse em você e vai fechar que vai querer te contratar. Ou você ou a empresa vai ter que fazer a aplicação para o Work Permit. E como é que é feita essa aplicação, né? Essa aplicação é feita online, existe um sistema do governo chamado EPOS, Employment Permit Online System. Eu até vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Tem também um checklist aí, que também vou deixar um link que tem as instruções lá de como você usa esse site para poder fazer a aplicação, né? Precisa
você paga uma taxa de 1.000 euros. Se a sua aplicação for recusada por algum motivo, você recebe 90% desse valor de volta. Esses 1.000 euros, no caso, vão ser pagos por você ou pela empresa que está aplicando. O ideal seria que a empresa, né, pagasse isso, mas existem casos em que a empresa até topa contratar você aí do Brasil, mas eles falam que você tem que arcar com esses custos, né? Então, tomara que vocês não precisem, porque 1.000 euros também é meio salgado, né, pessoal? A resposta, né, dessa aplicação está demorando em torno de um mês, pelo que eu dei uma pesquisada nos sites do governo, tá? Pelo General Employment está demorando em torno de um mês. Você consegue consultar esses prazos no link que eu vou deixar aqui também na descrição do enterprise.gov.ie. Então, como é que eu faço para conseguir achar uma vaga, né, primeiramente? Você tem sites de empregos aqui da Irlanda, que são os mais utilizados que eu posso citar aqui, são o Indeed.ie, o próprio LinkedIn, para várias profissões, o LinkedIn é muito usado aqui. Tem o Jobs.ie, tem o IrishJobs.ie e tem também algumas agências que fazem essa intermediação, mas você também às vezes pode encontrar até em redes sociais. Você pode achar algumas agências que acabam anunciando em Facebook e até Instagram às vezes, procurando empregados também, né? Então, qual seria o próximo passo agora? Digamos que você aplicou lá no sistema online do governo, já foi analisado e você conseguiu o seu Work Permit. Agora é hora de você viajar para a Irlanda para começar a trabalhar. Então, você vai receber essa sua permissão de trabalho, você vai apresentar essa sua permissão de trabalho para o oficial da imigração do aeroporto para poder entrar no país. Depois que você entrar no país, você vai precisar se registrar no escritório da imigração da cidade em que você vai ficar, para você poder receber o seu visto, o seu IRP, que é o Irish Residence Permit, que é o visto, né, propriamente dito. E aí depois, né, você vai pegar também essa documentação do seu empregador e você vai dar entrada no seu PPS. Você vai fazer o pedido do seu PPS, que o PPS é um documento que é como se fosse o nosso CPF do Brasil. Você precisa do PPS depois para receber o seu salário integralmente, porque enquanto você está trabalhando sem ter o PPS, o governo daqui desconta uma parcela bem grande do seu salário, se eu não me engano é 40% do salário, enquanto você ainda não tem o PPS. E aí você deve estar se perguntando, tá, e a minha família, por exemplo, eu quero levar a minha esposa, eu tenho filhos, eu quero levar meus filhos para vir morar comigo na Irlanda, como é que eu faço? Então, em relação ao General Employment, as pessoas que conseguem essa permissão de trabalho podem trazer a família para a Irlanda depois de um ano a partir da data que a permissão de trabalho foi emitida. A pessoa precisa mostrar que ela consegue sustentar a sua família e ela faz isso comprovando que ela ganha mais do que os valores são estipulados no Limits for Working Family Payment. Eu vou até deixar o link aqui para vocês poderem consultar. E os familiares, né, eles precisam apresentar a prova de que eles são realmente membros da sua família, né? Então, se for casado, vai ter que apresentar a certidão de casamento, filhos vão ter que apresentar certidões de nascimento, esses documentos vão ter que estar traduzidos, tá, para o inglês. E uma informação importante, os familiares eles vão receber o visto Stamp 3, que não permite que a pessoa trabalhe, tá? Então, assim, se você conseguiu um Work Permit pelo General Employment, conseguiu o visto para ficar aqui, os seus familiares não têm direito a visto de trabalho, tá? E esse visto deles, o Stamp 3, ele tem que ser renovado todo ano, só que a vantagem dele é que ele conta tempo para naturalização, ou seja, se você ficar 5 anos com esse tipo de visto, você pode aplicar aqui para cidadania irlandesa por naturalização. E o visto de trabalho também, tá? Para a pessoa que conseguiu o Work Permit, né? Também conta esse tempo para poder depois aplicar para a cidadania. A validade do General Employment Work Permit, ela é de 2 anos, tem uma validade máxima de 2 anos e pode ser renovado para um período de 3 anos. A renovação também é feita naquele mesmo sistema, no EPOS, online, né? E ela deve ser feita dentro do período de 16 semanas antes do fim da validade dessa sua permissão de trabalho. Depois de 5 anos com permissão de trabalho, a pessoa pode aplicar para obter um Stamp 4, que é o visto número 4 aqui, que ele te permite trabalhar sem precisar, sem depender mais do Work Permit, né? Depois de 5 anos de residência, a pessoa também pode aplicar para a cidadania irlandesa por naturalização. E aí como funciona, por exemplo, se, ok, estou trabalhando aí com o meu Work Permit e eu preciso mudar de emprego. Se esse é o teu primeiro emprego, você vai precisar ficar na empresa durante 12 meses. Depois disso, você pode até trocar de empregador, mas aí vai precisar aplicar novamente para conseguir o General Employment Work Permit de novo. Se você perder o emprego, por exemplo, se você for demitido, você vai precisar
precisar informar o Department of Enterprise, Trade and Employment dentro de 28 dias após a demissão, e você vai ganhar 6 meses para poder encontrar outro emprego. Quando você achar esse outro emprego, você pode aplicar para um novo Work Permit, mesmo que o emprego que você conseguiu encontrar ele esteja na lista de ineligibilidade, sabe? Aquela lista que eu falei antes. E se você não conseguir outro emprego dentro desses 6 meses, aí realmente você vai precisar ir embora do país, tá? A taxa para renovação é de 750 euros, se for uma renovação para até 6 meses. E se for a renovação de 3 anos, né, que é a máxima, aí você vai ter que pagar 1.500 euros. E para emitir o visto, né, o IRP, são 300 euros. E para emitir aquele visto inicial, logo depois que você chega no país, né, são 300 euros, tá? Então, sobre o General Employment, o que eu queria falar é basicamente isso, tá? Tem várias profissões em que é possível, né, você conseguir aplicar para o Work Permit, só que não quer dizer que tem demanda para isso, tá? Você precisa primeiro saber se a sua profissão realmente, se você vai conseguir encontrar vagas para essa profissão. Não quer dizer só porque ela é possível de conseguir que você vai conseguir uma boa oferta. Então, assim, basicamente é você identificar lá se a sua profissão permite, né, que você aplique para o Work Permit, e o mais importante é achar uma vaga. Então, se você conseguiu achar uma vaga de uma empresa que está disposta a contratar você direto do Brasil, ok. Outra situação é se você já estiver aqui na Irlanda com outro visto, por exemplo, você está com visto de estudante, né, e você consegue uma oferta de emprego de uma empresa aqui da Irlanda, você não vai precisar sair da Irlanda para poder aplicar para o Work Permit. Você consegue aplicar por aqui mesmo. É até, na verdade, o caminho até mais fácil para você conseguir uma oferta de emprego é você já estar aqui para procurar, né? Porque é muito complicado, é muito difícil encontrar vagas que vão te contratar diretamente do Brasil. Isso é um pouco mais comum para os empregos que estão na lista de Critical Skills, que eu vou falar a seguir aí sobre essa modalidade de permissão aí de trabalho, né? Mas para o General Employment, olha, eu mesmo nunca vi ninguém conseguindo diretamente do Brasil, a não ser aqueles casos em pessoas que trabalham, por exemplo, para frigoríficos, né, em que eles têm uma demanda por profissionais aqui que trabalham com isso, e tem algumas agências que acabam fazendo meio que uma intermediação, né, de achar profissionais do Brasil para trazer para cá, para a Irlanda. Mas fora isso, eu nunca vi, tá, pessoal? Mas lembrando que para você aplicar para o Work Permit estando aqui na Irlanda, você precisa estar com um visto válido, tá? E não adianta, por exemplo, você estar como turista aqui, achar uma empresa e querer aplicar para o Work Permit, que não vai dar muito certo não, tá? Tá escrito no site da imigração que você precisa estar com visto válido, tá? Agora, o segundo tipo de permissão de trabalho que eu quero falar para vocês aqui, pessoal, é o Critical Skills Employment Permit. É um tipo específico de permissão de trabalho para ocupações que o governo irlandês considera como de importância crítica para o crescimento da economia do país. São profissões, ocupações aqui que têm alta demanda e baixa oferta de profissionais locais, então normalmente são empregos que exigem mais qualificação, tá? Vou dar alguns exemplos aqui de profissões que estão na lista de Critical Skills: engenheiros civis, engenheiros estruturais, engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas, engenheiros eletrônicos especializados em design de microchips, engenheiros eletrônicos especializados em automação. Tem várias categorias aqui dentro da engenharia, várias especialidades da engenharia, várias especialidades aqui da tecnologia da informação, tá, pessoal? Programadores, né? Você tem também profissionais da saúde, médicos, psicólogos, radiologistas, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, ortopedista, enfermeiros, né, ou enfermeiras, arquitetos, diretor de arte em animação 2D e 3D. Assim, tem várias profissões, tá, pessoal? Mas normalmente são profissões que exigem formação de nível superior. E tem algumas profissões que agora também foram adicionadas na lista de Critical Skills, que vão entrar agora no final desse mês de janeiro. Por exemplo, meteorologista, engenheiro químico, engenheiro de projeto, tem o gerente de BIM, né, o BIM Manager, tem optometrista, engenheiro florestal, gerente comercial também. Enfim, tem algumas profissões que estão sendo adicionadas aí na lista também esse mês. Então, qual que é a vantagem do Critical Skills em relação ao General Employment? Tem algumas vantagens muito boas, tá? Para o Critical Skills não tem a necessidade de fazer aquele Labor Market Needs Test, então fica mais barato para a empresa, tá? Você pode aplicar também para trazer a sua família imediatamente, você não precisa esperar um ano, como no General Employment. E, o mais importante, a sua família pode trabalhar, tá? Com o visto que ela recebe. O visto que ela recebe é diferente do visto da família de alguém que tem o General Employment Work Permit. E ao final do período de duração do Critical Skills, você vai poder aplicar para o visto Stamp 4, que te permite morar e trabalhar sem precisar mais de
permissão de trabalho, tá? E assim como no General Employment, você precisa ficar com esse seu empregador por pelo menos 1 ano, tá? E aí você depois pode até trocar de empregador, mas vai precisar aplicar novamente, tá? A aplicação também custa 1.000 euros, tá? Assim como no General Employment. E se você não for aceito, também ele se devolve 90% do valor. Quem pode aplicar? Pessoas que têm a formação, qualificação, experiência necessária, né? De acordo com a profissão que está na lista de Critical Skills. A vaga precisa oferecer um salário mínimo anual de acordo com os valores que são determinados pelo governo, então eu vou deixar aí para vocês a lista de Critical Skills que tem também os valores lá especificados, de acordo com cada ocupação. E da mesma forma do outro também, a empresa que está oferecendo a vaga, ela precisa ter pelo menos 50% do seu quadro de funcionários formado por profissionais da União Europeia. Então, como funciona a aplicação? É da mesma forma como no General Employment, você precisa usar o sistema do EPOS. A aplicação precisa ser feita pelo menos 12 semanas antes do dia de início desse seu trabalho, né? Existe um checklist com os documentos que são necessários para aplicação, tá? Vou até deixar aí na descrição do vídeo. A aplicação também pode ser feita tanto pelo empregador quanto pelo empregado. A vaga que está sendo oferecida para você tem que ter duração de 24 meses. A taxa que é cobrada para o Work Permit para a aplicação é 1.000 euros. Se for negado, você recebe 90% de volta. O tempo de análise está demorando em torno de 1 mês, tá? Como padrão, pelo que eu pesquisei. Existem empresas que são categorizadas como Trusted Partner, que esse processo é mais curto, ele demora em torno de 15 dias, tá? Então, depois que você consegue, né? Digamos que você aplicou, deu tudo certo, você conseguiu o Critical Skills Employment Permit. Como é que faz para poder ir para a Irlanda? Você simplesmente vai apresentar esse seu Critical Skills Employment Permit para o oficial de imigração, lá no aeroporto, na chegada. Depois que você entrou no país, você vai precisar se registrar na imigração local na cidade que você vai morar. Depois de 2 anos com o Critical Skills Employment Permit, você vai conseguir, na renovação, aplicar para o Stamp 4, que é o visto que te permite trabalhar sem precisar mais depender de Work Permit, certo? Se você for demitido, você precisa notificar lá o mesmo órgão do governo que eu citei antes, que é o DETE, em até 4 semanas, e você também vai ter 6 meses para arrumar outro emprego. E o Critical Skills Employment Permit também conta tempo para você obter a cidadania irlandesa depois. Então, se você começar com Critical Skills e ficar 2 anos com ele, depois renovar, obtendo o Stamp 4, depois de 5 anos que você está morando aqui na Irlanda e trabalhando, você vai poder aplicar para a naturalização irlandesa, para a cidadania irlandesa. E aí você deve estar se perguntando, tá, legal, pô, Critical Skills tem mais vantagens em relação ao General Employment, mas como é que faz para eu conseguir uma vaga? Então, são os mesmos sites que eu citei antes, só que com mais ênfase, por exemplo, no LinkedIn. Então, se você é um profissional, por exemplo, da área de engenharia ou da área de TI, você vai achar muitas vagas lá postadas no LinkedIn mesmo, tá? E às vezes você não precisa nem necessariamente aplicar para uma vaga, tá? Se o seu perfil no LinkedIn estiver bem montadinho, com todas as informações explicando qual é a sua experiência, todas as informações em inglês e mostrando toda a sua formação lá, é possível que um recrutador até possa vir te procurar sem você nem mesmo aplicar para as vagas, tá? Isso é mais comum para quem já está morando aqui na Irlanda, tá? Porque realmente é muito mais simples para as empresas daqui contratarem alguém que já está aqui do que contratar alguém que ainda está no Brasil, né? Mas acontece, tá? Se a sua profissão estiver em alta, é possível você conseguir um emprego diretamente do Brasil. Profissões que estão em alta aqui no momento são as profissões relacionadas à tecnologia da informação, né, TI, e algumas áreas específicas da engenharia, como eu já citei naquele nosso vídeo anterior, a Irlanda ainda vale a pena, que são, por exemplo, engenharia elétrica, né? Algumas áreas da engenharia civil também estão em alta por aqui, como, por exemplo, pessoas que têm experiência como engenheiro de obra, né? Só que aqui a experiência como engenheiro de obra seria mais especificamente para quem já tem experiência com o mercado daqui mesmo, né? Porque tem as diferenças, não é exatamente a mesma experiência que você tem no Brasil, a experiência que você vai ter aqui, né? Mas tem várias empresas aí precisando, e isso que você esteja com todas as suas informações completas lá no LinkedIn e você esteja com um nível de inglês bom, né? E você consiga, por exemplo, fazer uma entrevista ainda aí do Brasil e passar, né? Suas chances aumentam bastante, tá? E aí outro ponto importante também para essas profissões de critical skills que exigem, né, a formação universitária, é que você vai ter que dar uma pesquisada de como funciona a validação do seu diploma. Nem todas as
profissões precisam passar por uma validação mesmo rigorosa de diploma, né? Eu vou dar, por exemplo, o meu exemplo aqui da engenharia civil, né? Aqui não tem a necessidade de fazer uma validação. A validação ela é feita de uma forma mais simplificada, você simplesmente faz a tradução do seu diploma e do seu histórico da graduação e de pós-graduação, se você tiver. Você traduz, usa um tradutor juramentado, traduz para o inglês, e aí a empresa que te contrata vai analisar os seus documentos e ver, né, se você tem a formação adequada. Só que uma forma mais fácil, por exemplo, para engenharia para fazer, é você mandar esses documentos para o Engineers Ireland, que é como se fosse o equivalente do nosso CREA, né, aqui na Irlanda, embora aqui não seja obrigatório, né, você ser filiado ao Engineers Ireland para poder atuar na profissão, né, mas eles fazem esse serviço também de checar a sua documentação quando você vira membro, né. Então, assim, para virar membro do Engineers Ireland, por exemplo, você tem que pagar, só que existe um preço bem mais barato para quem está desempregado, né. Então, você só preenche um formulário lá dizendo que você está procurando emprego, eles te cobram uma anuidade bem mais baixinha do que a anuidade normal. E eles já fazem esse serviço de checar os teus documentos. E aí, a partir do momento que você já é um membro do Engineers Ireland, fica mais fácil. A empresa não precisa ficar verificando a tua documentação. Agora, para outras profissões, aí vai variar, tá, pessoal? E vocês vão ter que pesquisar. Por exemplo, arquitetura. Não sei exatamente como é, se precisa fazer uma validação de diploma. Tem algumas profissões em que eles exigem que você faça alguns cursos específicos aqui do mercado de trabalho deles, tá? Então, isso requer um pouco de pesquisa, tá? Normalmente, procurem saber qual que é o órgão de classe, né, da sua profissão na Irlanda, que lá deve ter as informações com relação a isso, de validação de diploma. E a última forma que eu queria falar para poder trabalhar aqui legalmente é a mais simples, né, que eu até já citei no outro vídeo, que é você tendo cidadania europeia, né, de qualquer um dos 26 países da União Europeia. Porque aí você não precisa de permissão de trabalho, você não tem que aplicar para nenhum work permit, nem o General Employment, nem o Critical Skills, tá? Você simplesmente pode trabalhar como se você fosse um cidadão comum aqui da Irlanda, certo? E o seu cônjuge também pode aplicar para o visto Stamp 4, em que ele pode trabalhar também sem precisar aplicar para um Work Permit. Então é mais vantagem ainda do que o Critical Skills. Só que é claro, né, nem todo mundo tem essa possibilidade de fazer cidadania, né? Mas para quem não tem a possibilidade de fazer cidadania, então restam essas duas opções, o General Employment e o Critical Skills. Se a sua profissão fizer parte da lista do Critical Skills, melhor, você viu que tem mais vantagens, né? Mas se não, tem o General Employment. E se você tem uma profissão em que não é possível obter o visto de trabalho? Então, infelizmente, né, pessoal, a alternativa seria vir como estudante, né? Porque o estudante você consegue trabalhar 20 horas semanais e você acaba estudando aqui alguma coisa, algum curso profissionalizante, alguma coisa para que você aprenda uma função que você consiga aplicar para algum visto de trabalho depois, né? Ou faz uma faculdade aqui, se for possível também, em alguma área que esteja no Critical Skills também, que é mais fácil, para depois conseguir um visto de trabalho, né? E é isso aí. Só lembrando que, para quem, por exemplo, já mora em algum outro país aqui da Europa, né? Por exemplo, tem muitos brasileiros em Portugal, na Espanha também, né? E eles têm a residência, né, nesses países, já estão morando faz um tempo lá, mas ainda não têm a cidadania. A residência não vale na Irlanda, tá? A residência ela só é válida no país em que ela foi emitida, né? Então, se você tem residência portuguesa, ela não vale na Irlanda, só vale em Portugal. A não ser que você tenha aplicado, por exemplo, para a cidadania portuguesa e já tenha saído, você é um cidadão português. Aí sim, aí você pode vir para a Irlanda para trabalhar sem nenhuma restrição, tá? Então é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo que eu queria fazer aí sobre vistos de trabalho, né? Sei que algumas informações aí podem ter ficado um pouco básicas, mas é que o assunto é complexo. Então, se eu fosse muito a fundo aqui, o vídeo ficaria muito longo e eu também não tenho conhecimento profundo sobre esse assunto, tá? O que eu tô falando para vocês aqui são informações que eu tirei dos sites da imigração e dos órgãos do governo aqui da Irlanda, tá? Mas eu não sou nenhum especialista no assunto, tá, pessoal? Mas, se ficou alguma dúvida, postem aí nos comentários, talvez eu possa ajudar ou indicar alguém que possa ajudar vocês também a tirar essas dúvidas, tá? Se gostaram aí do conteúdo de hoje, por favor, deixem um comentário, deixem um like aí no vídeo. Se inscrevam também no canal se vocês gostaram, porque a nossa ideia também é continuar trazendo mais vídeos informativos. A gente não vai postar só esse tipo de conteúdo, a gente tem um conteúdo um pouco diversificado aí, como vocês podem dar uma olhada se quiserem, mas nós temos planos aí de fazer mais vídeos informativos para quem quer imigrar, até para quem quer fazer intercâmbio, mas acho que a gente vai acabar focando um pouco mais na parte da imigração mesmo, porque já temos muitos canais aí falando sobre intercâmbio de inglês, né? E a gente também já não está mais
mais nessa situação de intercambista, né? Então acho que é mais importante apresentar informações mais relacionadas a realmente imigrar, né, para a Irlanda, né? No próximo vídeo informativo, por exemplo, que já está aqui nos nossos planos, eu vou apresentar para vocês uma forma alternativa de aplicar para o PPS, sem precisar da carta do empregador, tá? É um método aí que eu usei quando estava trabalhando remotamente para o Brasil, então eu não tinha uma carta do empregador para poder apresentar lá para pedir o PPS, e funcionou comigo. Eu indiquei para várias outras pessoas também, funcionou para elas. Inclusive agora recentemente teve um colega de trabalho que a namorada dele fez esse método, também funcionou. O PPS dele saiu em torno de 3 semanas. Então eu vou apresentar para vocês no próximo vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo mais informativo, a gente tem uma playlist aqui no canal, tá? Que vale a pena dar uma olhada, com dicas e informações bastante úteis para quem ainda está pesquisando como vai fazer para imigrar, como quem ainda está pesquisando intercâmbio, e também para quem é recém-chegado aqui na Irlanda, tá? Então, são informações que evitam que você passe por alguns perrengues aqui que muita gente passa, tá? Assistam os nossos próximos vídeos, tá? Se inscrevam aí no canal. Valeu, pessoal. Abraço. Até mais.